Olá, amigo do Manto Juventino. O Juventus abre as semifinais da Série A2 2026, recebendo o Votuporanguense na Rua Javari, neste feriado de 21 de abril, às 10 horas da manhã. Juventus e Votuporanguense já se enfrentaram 16 vezes, com 4 vitórias grenás, 2 empates e 5 derrotas, perfazendo 42,42% de aproveitamento. Foram 16 gols marcados e 10 gols sofridos. A última vitória juventina ocorreu na Série A2 de 2020, uma goleada por 4-0 na Arena Plínio Marinho, mas a maior vitória do Juventus, e também a maior goleada desse confronto, foi 5-1 na fase final da Série A3 de 2015. Os dois times conseguiram o acesso e o Votuporanguense foi para a final, com o Taubaté, e ficou com o vice. O Votuporanguense nunca venceu o Juventus por diferença maior que um gol. Porém, o Cávice saiu vitorioso no último confronto. Juventus e Votuporanguense na Rua Javari. Contra-ataque com Fernandinho. O primeiro chute é desviado pelo zagueiro, atrapalhando o goleiro, mas o atacante não falha na segunda chance. Final, Juventus 0, Votuporanguense 1. Companheiros, bem-vindos a mais um programa, o nosso primeiro na semifinal. Você já viu com o Silvio o histórico desse duelo? E agora a gente vai entender quem é esse temido Votuporanguense de 2026. É, meu amigo, o moleque travesso carimbou o passaporte pra semifinal após um duelo de gigantes contra a Ferroviária lá em Araraquara. Perdemos por 1-0, é verdade, o que nos deixou com a vice-liderança do grupo 3 nos critérios de desempate. Mas o que importa é que estamos no baile. Vamos ver como foi o jogo contra a Ferroviária e em seguida a gente começa nosso papo. Em Araraquara, o goleiro Passarelli subiu para interceptar o cruzamento, mas acabou soltando a bola e Lucas Barreto fez o único gol da partida. A Ferroviária venceu o Juventus por 1-0 e se classificou para as semifinais. Nessa última rodada foi definida a classificação da Ferroviária e do Ituano. A Ferroviária e o Votuporanguense fecharam como líderes dos grupos e com melhores campanhas, por isso irão jogar por 2 resultados iguais para avançar para as finais. Agora que passamos a limpo a segunda fase, vamos falar do que vem pela frente. E nesta temporada os caras vieram com sangue nos olhos para buscar o acesso à elite, vindo de uma reestruturação técnica que mudou o patamar da Pantera do 0-17. O Cavi nunca jogou a Série A1 e o Juventus quer voltar depois de 18 anos. Esse é jogo da vida na Rua Javari. Segura esse perrengue, Mantolinda. Calma, Mantolino. Vamos dissecar esse adversário com precisão. O Votuporanguense é um projeto que se transformou durante a competição. Eles começaram oscilando com o experiente Paulo Roberto Santos, mas a chave virou quando efetivaram o Marcos Viola, que era do Sub-20. Aliás, a mudança de técnico aconteceu exatamente antes do jogo contra o Juventus na primeira fase, vocês lembram? Eu lembro, foi durante aquela fase crítica em que o Juventus ficou sem atacantes e não conseguia ganhar de ninguém. Ainda bem que não fizemos vídeo de pós-jogo, senão era capaz do canal ser apagado por violação dos termos de uso da plataforma. Que vergonha! Mas eu me recuperei e o Juventus também. E o Votuporanguense mais ainda, Mantolinda. Desde que o Viola assumiu, são 8 vitórias em 12 jogos. E na segunda fase tiveram a melhor campanha geral, somando 13 pontos e marcando 13 gols em 6 jogos. É um time jovem, ambicioso e que joga sem o peso do passado. Na última rodada, contra o Ituano, o Marcos Viola se deu ao luxo de poupar o eixo central do time, o zagueiro Pedro Vitor, o lateral Vinícius Baraccioli, o volante Vitor Feitosa e o armador Rodolfo ficaram de fora. Mesmo com os reservas, o artilheiro Luiz Thiago deixou o dele, mas acabaram sofrendo a virada nos acréscimos. Caramba, a classificação do Ituano foi sofrida mesmo. Sim. Mas para o Votuporanguense, a derrota não foi sentida, já que a liderança do grupo estava consolidada. O foco dele já estava na semifinal. Taticamente, o desenho preferido do Viola é o 4-2-3-1, com pontas bem espetados e transições rápidas. Mas dentro da Javari, a tendência é que eles adotem uma postura mais cautelosa, variando para um esquema com 3 volantes, trazendo Daniel para somar no combate junto da dupla Victor Feitosa e Alisson Silva. Eles se sentem muito confortáveis jogando sem a bola, prezando pela qualidade dos ataques ao invés de maior volume de jogo e buscam aproveitar erros dos adversários para acionar atacantes como o matador Luiz Thiago ou o polivalente Fernandinho.
No segundo tempo, o Viola busca manter a intensidade renovando o fôlego ofensivo com peças como Anderson Feijão, Rodolfo, Hugo Costa ou o veterano Caio Mancha. É um time que joga de forma reativa e que vai buscar construir a vantagem fora de casa para decidir na partida de volta. Aí é que está a chave do jogo, Mantolinda. O Cavi vai ter que se fechar e fazer um jogo reativo, enquanto o Juventus vai querer marcar 1 ou 2 gols para tentar reverter a vantagem deles para o jogo da volta. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que quem tem medo de lobo não entra no boss. Se o Juventus chegou até aqui é porque também tem seus metas, então não tem nada a ganhar e ninguém vence na véspera. Outra coisa, os dois times fizeram uma segunda fase muito forte e a última rodada não conta muito porque já estavam com o olho na semifinal. Agora é ver quem ainda aguenta ou quem o gás para queimar já acabou. O otimismo aqui está no topo. Pega a segunda fase. O votuporanguense tem o melhor ataque, mas o Juventus tem a defesa menos vazada. O ponto forte deles é essa rotatividade ofensiva e a segurança do goleiro Gabriel Félix, mas o elenco deles é curto. Depois do início do campeonato, só contrataram 2 reforços, o meia Hugo Costa e o zagueiro Heitor. Se o Juventus apertar o ritmo com o trio Edinho, Elkin e Paulinho, a defesa deles vai sentir o peso. Além disso, se eles entrarem com 3 volantes para se defender, vão perder a força de contra-ataque que os trouxe até aqui. Vamos para cima! É isso aí, pessoal! O jogo deve ser equilibrado. E o Juventus, reforçado com a volta do capitão Fernando e do centroavante Romário, precisa ser cirúrgico e usar o fator casa para construir um placar que possa iniciar o fim desse ato longe da Série A1 que dura desde 2008. E a gente se vê no próximo programa antes do segundo jogo. Tchau! Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!